Olá, seja bem-vindo a mais uma entrevista aqui do Tempo e Dinheiro nesta segunda semana do mês de abril. Pelo menos o mercado do boi gordo sinalizou na abertura dessa semana negociações com os preços, diria, estáveis, de lado, por dizer assim. Mas o que vem pela frente? Será que isso significa pelo menos uma tentativa de recuperação dos preços, uma possível alta, mesmo que pontual, para a arroba do boi gordo em algumas regiões? Sobre esse tema, nós vamos conversar agora com o Fernando Iglesias, da agência Safras, que está conosco, a quem agradeço a participação. Fernando, prazer em tê-lo aqui no Tempo e Dinheiro. É sempre um prazer estar aqui no Tempo e Dinheiro, é um prazer falar com a audiência de vocês. E realmente, nós estamos com o mercado um pouco mais acomodado, um pouco mais lateralizado. Semana passada, nós tivemos aí relatos de negócios acima da referência média, negociações pela arroba acontecendo entre 232 e 233, e o mercado bem mais firme, bem mais acomodado. Mas, de qualquer forma, não são altas explosivas. O mercado não tem espaço para alta explosiva dos preços, justamente por uma característica que nós temos, que é um grande volume ainda de animais ofertados, apesar das escalas de abate começarem a encurtar. 2024 ainda é um ano de grande oferta de animais para abate. Bom, quando você fala altas explosivas, o que seria considerável uma alta explosiva nesse momento, diante dessas quedas que a gente vem registrando e esses preços achatados? R$1, R$2 por arroba, sobe um pouquinho mais? Qual que seria um movimento assim de virada para esses preços na tua avaliação? Bom, movimentos explosivos de alta que eu estou falando é aquele período, por exemplo, de 2020, 2021, que o preço subia aí 10, 15, 20 reais toda semana. Não tem espaço para isso hoje no mercado do boi gordo, para altas tão agressivas, tão consistentes. O mercado pode trabalhar mais firme, com patamar ligeiramente mais alto, mas nada assim de movimentação tão agressiva, nada assim de movimentos tão explosivos. Por quê? Porque basicamente nós estamos num ano dentro do ciclo pecuário em que há uma grande participação de fêmeas dentro do abate. É um ano do ciclo pecuário aqui no Brasil em que a produtividade média é muito grande e isso está resultando realmente numa grande oferta de animais para abate. Bom, e de alguma forma nós temos acompanhado desde o início, né, desse ano, finalzinho do ano passado, 2023, você já relatava aqui dessa composição das escalas de abate, principalmente com as fêmeas, né, novilhas que estão entrando também nessa escala, compondo esse grande número de fêmeas, né? Em que momento a gente pode considerar que, olha, vai estancar um pouquinho essa oferta e essa oferta vai diminuir, vai dar um pouco de robustez para o mercado do boi gordo, né? Dá para poder falar, dá para ter uma ideia de que momento isso acontece? Será que só no segundo semestre? Será que só no final do ano? Qual a avaliação que você faz nesse sentido, Fernando? O momento em que vamos virar o ciclo pecuário vai acontecer basicamente entre o terceiro e o quarto trimestre de 2024. A gente já vai começar a sentir os primeiros sintomas de mudança de ciclo. Como que vai ser isso? Alta dentro do mercado de reposição, alta das categorias ali de reposição, a começar pelo bezerro. Conforme os preços do bezerro forem escalando, forem subindo, esse vai ser um termômetro da virada do ciclo pecuário. Tá? Então, monitorar os preços da reposição vai ser fundamental para entender essa mudança do ciclo. A partir do momento que os preços do bezerro começarem a subir, esse pecuarista que é focado em cria, ele vai reduzir o seu descarte de fêmeas, vai reduzir o descarte de matrizes, vai ter menos fêmeas participando do abate e isso vai aumentar a propensão a reajustes. Então, nós já devemos começar a sentir os primeiros efeitos da inversão de ciclo agora no final de 2024 e também mais fortemente ainda em 2025. Então, o que a gente precisa monitorar daqui para frente? Primeiro, comportamento dos preços da reposição. E o pecuarista que é focado em recria e engorda precisa entender que nós temos um bom momento para fazer investimento nas categorias de reposição. Tá? É um bom momento para investir em reposição, porque basicamente nós temos ali boas oportunidades desse segmento, que no momento de inversão do ciclo elas não estarão presentes. Sim. Tá? Então, aproveitar agora a relação de troca favorável, colocar um bezerro barato dentro da propriedade, para aí conseguir melhores margens ali na hora de entregar esses animais para o mercado. Bom, de alguma forma a reposição está
praticamente com os preços estáveis, não alterou tanto. Recentemente estava observando o indicador CPEA, Mato Grosso do Sul, uma média aí do bezerro a R$ 2.050, R$ 2.052. Isso, a relação de troca pela arroba do boi gordo, quando você fala que está favorável, ou pelo custo de alimentação, no caso soja, milho, também entram esses dois itens, né, de alimentação nessa relação? Na verdade, eu estou falando de reposição inicialmente. Então, a relação de troca bezerro, boi gordo, bezerro, boi magro, está favorável realmente. Está confortável para quem está trabalhando com recria e engorda. Os animais aí não por acaso que esse pecuarista focado em cria que está descartando as fêmeas, né? Que realmente os preços do bezerro caíram demais, ele está com dificuldades operacionais e precisa melhorar suas margens. Então, ele vai descartando as fêmeas, mandando essas fêmeas para abate. Tá? Agora, em relação à nutrição animal, nós também temos uma nutrição animal relativamente barata. Preços do farelo descontados, preço do milho descontados. Então, tudo isso também contribui. Não é um ano de uma estrutura de custos muito inflacionada, como nós já vimos anteriormente. Bom, então quer dizer que é uma oportunidade, o próprio Fernando Iglesias está ressaltando isso, que é uma oportunidade para quem puder, tiver condições de fazer essa compra, que o bezerro lá na frente pode voltar a ficar mais escasso. Escassez de oferta significa preços mais elevados, consequentemente, lá na frente, reflexo para a arroba do boi gordo. Esse é o ciclo. Exatamente isso. Nós temos que pensar o seguinte: as próximas etapas do ciclo, depois do grande descarte de fêmeas e queda dos preços do boi gordo, é um ritmo de nascimentos mais lento. A demanda por reposição se mantém, o ritmo de nascimentos não consegue acompanhar essa demanda e os preços do bezerro começam a subir. Os preços do bezerro começam a escalar, começam a evoluir. Então, tudo isso vai acabar contribuindo, sim, para esse nosso período de virada de ciclo pecuário. Esse é o ponto de atenção agora. 2023 foi um ano de grande abate, 2024 está se mostrando um ano também de grande abate, e lá para o final do ano, e com mais intensidade ainda, nós vamos perceber um ciclo mudando em 2025. Bom, você falava exatamente sobre essa questão dos preços da arroba do boi gordo hoje, e, consequentemente, falamos sobre a questão da reposição. Algo que venha pelo menos, cortar esse movimento, meio que lateralizado, mas os preços firmes aí, não teve nenhuma queda, pelo menos registrada, que fosse assim, a ser destacada, mas o comércio de carne pode representar, mais uma vez, uma pressão sobre essas cotações que a gente está observando hoje, no início praticamente dessa segunda semana do mês de abril. O mercado atacadista pode ser decisivo nessa composição de preços, é isso? Bom, o que nós estamos vendo já no mercado atacadista já são queda das cotações, tá? Já tem queda das cotações da carne bovina no atacado nessa segunda-feira. Nós temos que lembrar o seguinte: o salário entrou na economia, boa parte da massa salarial entrou na sexta-feira, agora, dia 5 de abril. Hoje é dia 8. As vendas do final de semana já deveriam motivar uma melhor reposição entre atacado e varejo. Tá? É o efeito da entrada dos salários na economia. Mas nós temos alguns pontos que acabam prejudicando isso. Primeiro aspecto, carne de frango. Tem muita carne de frango hoje no mercado. Carne de frango é a grande concorrente da carne bovina aqui no mercado interno. E com preços muito descontados da carne de frango, as famílias, principalmente aquelas que recebem de 1 a 3 salários mínimos, tem como renda 1 a 3 salários mínimos, vão priorizar o consumo de proteínas mais acessíveis. Tá? Então, basicamente, o consumo ali de carne de frango, de ovo, de embutidos, ele vai ser prioridade dessas famílias de menor renda. E isso, esse excesso de oferta de carne de frango acaba interferindo na formação de preço das proteínas concorrentes. Então, é muito isso que nós estamos vendo dentro do mercado. Bom, por outro lado, nós temos o mercado interno, né, consumo interno de carne praticamente patinando, por dizer assim, mas as exportações vão bem. Não deveria dar um equilíbrio, Fernando? Bom, exportação, nós vamos cansar de ler nesse ano de 2024. Brasil bate recorde de exportação, volume exportado é recorde. Brasil vende seu maior volume de carne bovina da história. Isso não vai faltar nas nossas pautas do agro em 2024. O Brasil vai enfileirar recorde atrás de recorde, vocês podem ter certeza quanto a isso. O problema das exportações brasileiras, isso desde o ano passado, não é volume, é o preço. Os preços pagos pela proteína de origem animal ainda estão muito deprimidos, com negócios aí acontecendo entre 4.000 e 4.500 dólares a tonelada. Para se ter ideia, primeiro semestre de 2022,
essas negociações aí aconteciam em até $8.000 por tonelada. Então, nós tivemos uma perda substancial de preço do valor pago para essa carne bovina no mercado internacional, o que também interfere nas estratégias da indústria frigorífica. As exportações hoje, elas são fundamentais para dar vazão em um ano de grande oferta de derivados do abate, em especial carne bovina. Então, esse é um mercado que é muito importante a gente considerar. Bom, para finalizar e agradecer a tua participação, disponibilidade de falar conosco aqui, recado final que você daria para o pecuarista nesse momento, né? Produtor, né? Porque o criador, a vez dele, né, vai chegar, vai voltar a ter uma recuperação naqueles preços, né? Porque ficou na ponta lá, né? Ele ficou praticamente com prejuízo, por dizer assim, né? Um recado para toda a cadeia: cria, recria, engorda, e lógico, o consumo vai aumentar, vai melhorar, né? Expectativa só para o para o terceiro trimestre, mas o recado que você dá nesse momento para o produtor? Bom, o pecuarista brasileiro, ele melhorou muito os indicadores zootécnicos, melhorou manejo, melhorou nutrição animal. Hoje a pecuária de corte brasileira não deve para ninguém, em termos de genética, manejo, nutrição. Temos uma pecuária de ponta. O que o pecuarista brasileiro precisa melhorar, e muito, são os indicadores que envolvem a gestão da porteira para fora. Gestão de preço, gestão de risco, gestão de comercialização. Tem que estar alinhado às ferramentas que o mercado oferece para se proteger da volatilidade de preço, tá? Seja aí movimentos agressivos de queda. O mercado dispõe de ferramentas que dão uma condição de travamento de preço, dão previsibilidade para esse pecuarista e dão uma condição dele garantir uma boa margem, uma boa rentabilidade. O recado que eu estou passando aqui é que, mais uma vez, o pecuarista precisa fazer uso dessas ferramentas para se preocupar só com aquilo que ele sabe muito bem como fazer, que é as questões que envolvem a porteira para dentro. É cuidar do trato dos animais, é cuidar da nutrição animal, é fazer essas questões que ele já faz muitíssimo bem. Tá? Então, basicamente, o que os nossos produtores, os nossos pecuaristas precisam é melhorar nessas ferramentas de gestão da porteira para fora. Tá certo. Fernando Iglesias, muito obrigado pela participação. Mais uma vez, obrigado. Um abraço a toda a equipe de Safras. Até uma próxima. Bom trabalho para você. É sempre um prazer participar aqui no Tempo e Dinheiro. Contem comigo em mais oportunidades. Até uma próxima. Até uma próxima. Bom, e a todos que estiveram conosco, nosso muito obrigado. Fico por aqui com essa entrevista do Fernando Iglesias, falando sobre o mercado do boi gordo. Outras informações você acompanha nos canais oficiais, nas mídias sociais do Tempo e Dinheiro. Vá lá, curta, comente, compartilhe. Faça parte também do Clube do Tempo e Dinheiro. Avise os amigos que a gente está por aqui. A todos, meu muito obrigado e até uma próxima.